Espírito que venha falar por ela. Em nome de Jesus, eu quero declarar ela vitoriosa e abençoada pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. Obrigada por me receberem aqui e me dar a oportunidade de estar compartilhando o que Deus tem feito na minha vida. E é isso que eu quero fazer essa tarde, sabe? Compartilhar com vocês é uma paixão muito grande que eu tenho no meu coração. É de estar compartilhando aquilo que Deus tem feito na minha vida. E é uma ordem, Ele me deu essa ordem. E é isso que eu quero fazer aqui hoje à tarde. E para começar, eu gostaria de pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em João. Vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 15, no versículo 4. João, capítulo 15, versículo 4. Lá fala: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Bom, como o Luiz falou, a gente se conhece eu acho que é mais do que 25, amiga, quase 30 anos. E Deus tem falado muito ao meu coração. Nesse tempo, eu tenho amadurecido muito. No início da minha conversão, quando eu era recém-convertida, e eu achava que salvação é um lugar onde eu quero chegar. Então, eu aceito Jesus e eu vou para o céu. O lugar de chegada era o céu. Mas, com o tempo foi passando, eu fui amadurecendo mais, eu percebi que, na verdade, salvação é um processo na vida da gente. Não é só chegar ao céu, mas salvação é um processo, onde Deus vai transformando as nossas mentes, o nosso coração, para que a gente se torne uma pessoa melhor do que nós somos, uma versão melhor de nós mesmos. E a gente possa alcançar uma vida plena com o Senhor. Mas, para isso, é preciso que haja obediência. Assim como fala lá em Isaías. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 1, e no versículo 19, fala: se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem dessa terra. Então, quem é que quer comer o melhor dessa terra? Obedeça, irmão. Obedeça aquilo que Deus tem para a sua vida. É só isso que Ele quer que você faça. Que você creia nele e que você obedeça. Porque eu vou te falar uma coisa. Ele tem o melhor para a sua vida. Não importa a situação, a circunstância que você vai viver na sua vida. Deus permite que você passe por aquilo, porque Ele tem o melhor para você. Simplesmente creia. Durante o processo, durante o período que você estiver sofrendo, lembre-te uma coisa: Deus tem o melhor para mim. Ele vai me dar o melhor. Esse processo é porque Ele vai me dar o melhor. E eu vou contar para vocês o porquê, o que aconteceu comigo. Que eu entendi que Deus tem o melhor para a minha vida. E Deus começou a falar comigo, eu tinha 6 anos de idade. Eu vim de uma família onde a gente acreditava em Jesus. Meus pais acreditavam em Jesus, mas eles não tinham o hábito de ir à igreja. Então, eu não cresci indo à igreja. E mesmo não tendo o hábito de ir à igreja, quando eu tinha 6 anos de idade, Deus falou comigo: vá à igreja. E eu ouvi. E eu cheguei para minha mãe e falei: eu quero ir à igreja. E o meu pai gostou daquele pedido. E ele pediu que o meu irmão mais velho, que na época tinha 8 anos de idade, que ele levasse eu e meus outros 2 irmãos. Então, meu irmão de 8 anos era responsável pelos outros 3 irmãos menores e levava a gente para a igreja. Era pertinho da nossa casa, era só uns 100 metros de distância da nossa casa. E todo domingo de manhã a gente ia para a missa. Era uma igreja católica, a gente ia para a missa todo domingo de manhã. E assim nós fizemos por muitos anos. E quando eu tinha 14 anos de idade, Deus falou comigo novamente. Deus chegou para mim e falou: eu vou te levar através do oceano. Gente, eu fui criada trancada em casa. Eu era a única filha, eram 3 homens.
E meu pai era extremamente protetor em relação a mim, porque eu era menina, tinha que ser protegida. Você imagina se eu contasse para minha mãe e para meu pai que eu ia através do oceano? A casa ia cair em cima da gente. Entendeu? Ele ia dar um troço lá, ele ia desmaiar. Então, eu guardei no meu coração. Eu nunca compartilhei com eles isso. Eu guardei no meu coração. Deixa Deus agir na minha vida. Mas quando eu completei 18 anos de idade, Deus me deu outra revelação. Ele virou para mim e falou: eu vou te dar filhos por adoção. Aí eu pensei, bom, então provavelmente eu vou me casar com um homem viúvo ou um homem divorciado que tem filhos e eu vou adotar os filhos dele. Então era isso que eu imaginava, mas eu guardei no meu coração. Deixei Deus agir no tempo dele. Depois eu me converti com 22, 23 anos, que eu realmente entendi, que eu aceitei Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador, e eu passei a entender a diferença de conhecer e de ter relacionamento com Deus. É uma diferença enorme, e aquilo transformou a minha vida. Fui completamente transformada. E quando eu estava mais ou menos com 27 anos, Deus voltou naquela revelação de quando eu tinha 14 anos, que me levaria através do oceano. Deus foi mais específico, e Ele trouxe através de profecia também. Ele usou profeta para me falar isso. Deus vai te levar através do oceano, vai te separar para trabalhar na igreja, e depois Ele vai te levar através do oceano. E Ele foi específico. E Deus começou a me dar em sonho de que Ele me levaria para o norte da Inglaterra e depois Ele me levaria para o sudoeste da Inglaterra. Ele foi bem específico. E Deus fez isso. Passou alguns meses, eu comecei a trabalhar para o Sal da Terra. Eu era obreira lá. Eu trabalhava no departamento de comunicação e depois eu fui para o departamento de ação social. E trabalhei lá muitos anos com eles. E Deus, quando eu estava com 31 anos de idade, Deus me trouxe outra revelação, de que eu teria filho da carne. Que eu podia ficar tranquila que eu teria filho da carne. E com 24 anos, eu tinha começado a orar pelo meu marido. Porque antes de 24 anos, eu realmente não queria me casar. Não era muito o meu forte. Mas com 24 anos, Deus colocou o desejo no meu coração de casar. E eu comecei a orar pelo meu marido. Mas aí, quando eu estava lá mais ou menos com 34 anos... ainda estava solteira, cadê o meu marido? Deus faz alguma coisa, né? Onde que está esse homem? Eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos. Meu marido não vinha. Então, o que aconteceu? Eu resolvi agir por mim mesma. Quem já fez isso, gente? Ora, 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 e Deus demora para responder, aí você vira e fala assim, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Quem já fez isso? A gente é mestre de fazer coisa assim, não é? E a gente vai resolver por nós mesmos. E nessa de querer resolver por mim mesmo, eu fiquei noiva da pessoa errada. Uma pessoa que não era, que só estava trazendo opressão na minha vida durante o noivado. E um dia, isso foi em 2001. Em agosto de 2001, meu casamento estava marcado para o dia 10 de novembro de 2001. Em agosto, o meu pai, biológico, chegou para mim e falou, eu perguntei para ele assim, o que o senhor acha do meu casamento? Ele virou e falou assim, filha, não é isso que eu quero para você. Mas se for isso que você quiser, eu vou te dar todo o apoio de que você precisa. Aquilo acabou comigo. Eu preferia que ele tivesse gritado e falado e que não era para casar. Mas quando ele falou aquilo, realmente aquilo mexeu comigo profundamente. E eu fui para o meu quarto chorar. E chorei que o choro vinha daqui, do fundo da minha alma. Eu chorei tanto e falei, Senhor, se esse casamento não é o que o Senhor quer para a minha vida, acaba com esse casamento, com esse noivado amanhã. E no dia seguinte, Deus acabou com aquele noivado. E dia 28 de novembro... eu estava descendo no aeroporto da Inglaterra. Um frio de matar. Vocês acham que porque a gente vai para a Inglaterra, a vida da gente é uma maravilha, é tudo perfeito? Não, não foi fácil. Gente, eu cheguei num país onde eu não falava a língua, onde eu saí daqui 40 graus, desci lá, estava nevando, um frio, chovia todo dia,
3 horas da tarde, era escuro, já estava escuro. Eu falei assim, Deus, olhava nas árvores, não tinha folha. Eu falava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Era para eu estar na minha lua de mel, e eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu fiz esse questionamento, naquela noite, Deus me mostrou, eu teria sido abandonada na noite de núpcias. Ele me mostrou claramente o meu noivo levantando da cama, virando as costas e me abandonando. Foi um livramento que Deus me deu. Eu falei assim, então Deus, eu creio que é aqui que o Senhor me trouxe. O Senhor me trouxe para ser missionária nessa terra. Se é aqui que o Senhor me quer, eu vou agarrar no Senhor, vou ficar aqui. Eu não saio daqui. Gente, e o que eu podia comprar de comida para mim? Era um pacote de pão de forma, 2 caixinhas de leite, um pedaço assim de queijo desse tamanho. E eu tinha um vidrinho de chocolate em pó para poder tomar com o meu leite. Por semana, eu comia um sanduíche de queijo de manhã, no café da manhã, e outro antes de dormir, e um copo de leite. Eu não podia comer no meio do dia, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Quando eu saí, porque eu não tinha dinheiro, mas o que eu tinha, deu para mim para o primeiro mês. E esse dinheiro que deu para mim para o primeiro mês, sabe como que ele veio para mim? Eu ia sair desse país com a passagem na minha bolsa, eu só tinha passagem. Eu não tinha dinheiro para sair, mas eu cria que Deus queria me levar para a Inglaterra, porque estava me falando aquilo desde que eu tinha 14 anos de idade. E na noite que eu ia sair dessa cidade, o meu pastor-chefe, que era o pastor da ação social da época, ele morreu 4 meses depois que eu deixei esse país. Na noite anterior de eu sair, ele tinha organizado um jantar de surpresa para mim, de despedida. E naquele jantar vieram 100 pessoas. E todo mundo começou a me dar dinheiro. E eu pude sair no dia seguinte dessa cidade, com o dinheiro que eu recebi na noite anterior. 6 horas da manhã, eu peguei o ônibus para ir para o aeroporto. Eu tinha recebido esse dinheiro na noite anterior. Mas esse dinheiro foi uma bênção na minha vida, deu para um mês. Depois de um mês, eu tive que racionar, como eu falei com vocês. Mas eu cria que era Deus que queria cuidar de mim. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar com os pastores do Sal da Terra, lá de Bolton, com o pastor Marcos e a Neneta. Eu administrava a escola e era secretária da igreja. E com isso, foi melhorando. Eu podia comprar mais para minha alimentação, eu poderia me alimentar mais, comprar fruta, verdura, quando eu comecei a trabalhar como obreira da igreja de lá também. E comecei a organizar eventos de evangelismo na cidade, para estar falando do amor de Deus para aquele povo, para aquela nação. E Deus foi falando ao meu coração. Quando, um dia em janeiro, Deus virou para mim e falou assim, no final do ano, você vai estar com seu marido. Isso foi em janeiro, Deus usou uma vida de uma profeta para falar para mim. E quando foi no final do ano, em março, eu e o Márcio, nós começamos a conversar por telefone. E no final do ano, ele foi lá me buscar, para ir para conhecer os pais dele. E por quê? Porque Deus tinha falado para mim que eu ia estar com meu marido. E naquele ano, eu comecei a namorar comigo. E em novembro ele falou comigo que queria namorar para casar. E ele me levou para conhecer os pais dele, na cidade dele, outra cidade. Porque Deus estava me levando para conhecer a minha família, que ele tinha me falado que eu teria. E tudo o que Deus ia me revelando ia se confirmando. E nós nos casamos. Quando nós fomos nos casar, gente, foi no ano seguinte. Em janeiro, nós conversamos, em fevereiro. Em janeiro, nós compramos a passagem para vir para o Brasil, para ele conhecer os meus pais. E em fevereiro, era o dia dos namorados lá, ele me pediu em casamento. E nós decidimos que nós nos casaríamos quando nós viemos aqui, que era na Páscoa.
Eram só 6 semanas. E nós decidimos que nós nos casaríamos. E eu tinha 6 semanas para organizar 3 casamentos. Porque eu queria me casar aqui, para honrar a vida da minha liderança aqui. Eu queria me casar na cidade da onde ele nasceu, para poder honrar a família dele. E lá em Bolton, onde era uma missionária, para honrar a igreja, onde eu estava servindo o Senhor. Então, eu ia ter 3 casamentos. E a gente tinha 6 semanas para organizar. E quando eu fui olhar, ele me perguntar quanto que a gente tinha de dinheiro, que nós fomos analisar. Gente, eu tinha 200 pounds, que são R$1.200. O Marte tinha 1.500 pounds, que são R$9.000. Era o que a gente tinha para organizar 3 casamentos em 2 países diferentes e 3 cidades diferentes. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus de poder, é o Deus de milagre. É o Deus que não te abandona. É o Deus que cuida dos detalhes de você. É Deus que conhece o seu coração. É Deus que sabe o desejo do seu coração. É o Deus que cuida de você. É o Deus que te renova a cada manhã. Esse é o Deus que eu sirvo. E esse Deus não ia me deixar na mão. Esse Deus ia providenciar tudo que eu precisava. E eu comecei a ligar para as pessoas. Para saber preço, gente. Eu perguntava o preço das coisas. Liguei para o meu amigo e falei assim, eu preciso de convite de casamento, dos meus amigos aqui de Uberlândia. Quanto que você vai me cobrar pelo meu convite? É o meu presente para você, Silésia. Escolhe o convite que você quiser. Eu falei, amém. Liguei para a minha amiga, que era missionária aqui, ela tinha um restaurante, ela treinava jovens para serem garçons e cozinheiros, e ela tinha um restaurante dela aqui, em Uberlândia. Eu liguei para ela e falei assim, Juliette, eu preciso de uma recepção para 150 pessoas. Quanto que vai me custar? Ela falou assim, é o seu presente de casamento. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu falei, mas são 150 pessoas, é muito dinheiro. Ela falou assim, é o meu presente para você. Mas eu tive que aumentar depois para 200 pessoas. Falei assim, Juliette, eu preciso aumentar para 200 pessoas. Posso te pagar a diferença? Ela falou assim, não, ainda é o meu presente para você. A mãe dela é inglesa, eu nunca vi a mãe dela na minha vida. A mãe dela mandou o dinheiro para cobrir todas as despesas de aluguel de mesa, talher, forro, prato, tudo que eu precisava. Ela cobriu todas as despesas para mim. Os alunos da escola de Bolton mandaram dinheiro para cobrir as fotos. A mãe da Neneta, do pastor Marcos da Neneta, a mãe dela ligou para ele e falou assim, Les, onde que é o seu casamento? Me fala porque eu estou mandando o bolo. Você não precisa se preocupar, porque eu vou mandar o melhor. Gente, eu tinha 6 semanas para organizar 3 casamentos em 2 países diferentes. Vocês acham que sem dinheiro, vocês acham que eu ia dar conta de organizar? Não, gente, era Deus que tinha que fazer isso por mim. Deus levantava as pessoas estavam organizando para mim. A Juliette organizou tudo que precisava para a recepção. Eu tive amigos que organizaram o louvor. Eu tive amigos que organizaram a entrada. Eu tive a mãe da Neneta, a dona Tia Ruth, que falou assim, não, eu te mando o bolo, não se preocupe. As pessoas iam organizando para mim. A decoradora falou assim, não se preocupa, paga somente as flores e me dá um pouquinho, tanto, e eu não vou te cobrar mais, porque eu quero te dar de presente. A minha amiga me levou numa loja lá no Griff Shop, exclusiva, falou assim, escolhe o vestido que você quiser, porque é o meu presente para o seu casamento civil. Eu falei assim, mas Mary, é muito caro, roupa nessa loja. Ela falou assim, eu não me interessa, eu quero que você escolha o vestido que você quiser, porque esse é o Deus que eu sirvo, que te dá o melhor. O melhor. E ela virou, aí eu fui olhar o vestido de noiva. Fui na Maristela para olhar o vestido de noiva. Vocês sabem, o vestido lá é caro. Cheguei lá e falei assim, eu preciso de um vestido de noiva. Ela falou assim, escolhe o vestido que você quiser, Silésia. Porque é o meu presente para você, em memória ao Geraldo Abrão, que era o meu chefe que havia morrido. Gente, ninguém deixava eu pagar as coisas. Tudo que eu precisava, as pessoas iam me dando de presente. Amigos chegavam na minha casa e me entregavam dinheiro. Falavam assim, isso aqui é presente para a sua lua de mel. O casamento foi uma bênção. Eu falava assim, Deus, eu nunca sonhei com um casamento luxuoso. O que eu sempre quis foi um casamento ungido. Eu quero que as pessoas
batam palma, que chorem durante o meu casamento. E quando eu entrei nessa igreja, gente, eu entrei e eu não conseguia parar de sorrir, de tanta felicidade. E as pessoas não paravam de chorar e bater palma. Foi uma unção que veio do Senhor, porque Deus cuida da gente. E nos casamos. Lá na Inglaterra também, a recepção do casamento civil foi presente dos pais do Márcio. Em Bolton, os alunos e a igreja, o pastor Marcos arregaçou as mangas dele para lavar a panela, e decoraram e cozinharam e fizeram tudo para a gente lá. E o dinheiro foi suficiente, os nossos 1.700 pounds, que eram pouco mais de 10.200 reais, cobriu tudo o que precisava, porque Deus deu tudo mais que a gente precisava e cuidou da gente. Esse é o Deus que eu sirvo. Nós nos casamos e a gente depois estava todo mundo, né, honrado, né, a gente honrou a vida de todo mundo, e nós vamos começar a nossa vida. A gente se casou e Deus deu o filho que ele havia me prometido quando eu tinha 31 anos de idade, que eu esqueci de mencionar, que eu teria o filho da carne. Veio o João Lucas, o nosso filho. Pensa num menino bonzinho, gente, num bebê bonzinho, que dorme a noite inteira, não dá trabalho nenhum. É bom para alimentar, não te dá preocupação nenhuma. Era esse meu filho. Ele é ainda, né? Esse meu filho. Hoje ele está com 16 anos sentado aqui. Uma bênção, um presente de Deus. Aí, quando eu tive ele de cesárea, a gente teve que esperar 1 ano. Aí, quando a gente foi ao médico, quando a gente tentou engravidar de novo, eu não consegui engravidar. Nós fomos ao médico, ele fez exame para saber o que estava errado comigo, por que eu não conseguia engravidar. Aí, o médico falou assim para mim: não tem nada que eu possa fazer por você. Eu falei assim: por quê? Ele falou assim: porque não tem nada de errado com você. Eu não sei porque você não está tendo filho. Aí eu lembrei daquela revelação de quando eu tinha 18 anos de idade, que você terá filhos por adoção. Aí eu falei assim: Marte, vamos adotar? Ele falou assim: não. Eu não consigo gostar de filho que não seja meu, tem que ser filho da minha carne. Aí, naquela época, teve um caso na Inglaterra de um bebê de 18 meses que a mãe dele e o namorado da mãe dele bateu nele até a morte. E aquilo lá mexeu muito comigo. E aqui eu chorava na frente da televisão, eu quase morri, o meu coração estava arrebentando. E eu virei para o Márcio e falei assim: Márcio, então, já que você não quer adotar, vamos ser família acolhedora? Vocês conhecem o sistema de família acolhedora aqui do Brasil, né? É a mesma que nós temos lá, só que lá é mais avançado do que aqui, já estão à frente há muitos anos. E eu falei assim: vamos ser família acolhedora? Porque aí eu cuido de uma criança, e lá a gente recebe para ser família acolhedora. E eu não preciso sair para trabalhar. O dinheiro que eles me derem, eu te ajudo a pagar as contas e eu cuido do nosso filho. Aí ele falou assim: então vamos. E nós começamos o processo. Gente, pensa no processo doído. Aqui é povo te vira do avesso. Nossa, mas é doído o processo. Levou 1 ano de processo. E nós fomos aceitos como família acolhedora. Isso foi em novembro de 2010, 2009, nós fomos aceitos como família acolhedora. E eles falaram para nós: nossa, está tendo muita falta de gente nessa área. Tem muita criança precisando de casa. Então vai ser muito fácil arrumar casa para vocês. Quando nós nos tornamos família acolhedora em novembro de 2009, dezembro, nada. Janeiro, nada. A assistente social veio no final de janeiro. Eu falei assim: mas você falou para mim que vocês estão com falta de criança nesse lugar, cadê as crianças? Ela falou assim: Lésia, não é pessoal, nós não estamos encontrando uma combinação perfeita para você, e nós somos muito criteriosos nisso. Aí eu virei para ela e falei assim: se tiver gêmeos, vocês trazem para a gente? Ela falou assim: você está falando sério? Eu falei assim: seríssimo, eu morro de vontade de cuidar de gêmeos. E o meu filho estava com 3 aninhos. Aí ela pegou... Não estava com 3 aninhos ainda, ele tinha menos, estava com 2. Ela falou assim: então tá. Aí quando foi em março, ela voltou para mim: Silésia, nós temos umas gêmeas. Eu falei: eu quero. Antes dela falar mais nada, eu já gritei. Ela falou assim: espera, deixa eu te falar. O negócio é o seguinte: essas meninas nasceram de 6 meses de idade. A Mia tinha
1,1 kg. E a Macy tinha 935 gramas. Ela falou assim, você não tem experiência como família acolhedora. E nós estamos preocupados, com medo de entregar essas meninas para você. Gente, eu falei com tanta convicção no meu coração. Eu virei para ela e falei assim, você pode trazer essas meninas para mim, porque eu vou cuidar dessas meninas. Eu posso cuidar delas. Eu falei com tanta convicção que eles entregaram, assim, falou assim que ia entregar as meninas para nós. E eu e o Marte, nós fomos conhecer as meninas quando elas estavam com 7 semanas na unidade intensiva. Aí foi que eu entendi uma coisa. Presta atenção que como que Deus funciona, como que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes a gente fica preocupado que as coisas não estão indo de acordo com o que a gente quer, mas porque Deus tem um plano. Sabe por que não veio criança em novembro, dezembro e janeiro para nós? Porque elas estavam no útero da mãe delas. Elas não estavam formadas. E elas eram as crianças que Deus havia separado para ser nossas desde a fundação do mundo. Então não interessa se tinha um monte de criança abandonada lá precisando de família. Porque Deus tinha elas para nós. E elas estavam no útero da mãe delas. E quando elas podiam sair, de forma que elas ainda poderiam sobreviver, Deus não esperou os 9 meses. Com 6 meses, Ele tirou elas. Elas tiveram que ter uma cirurgia de emergência. Por isso que a gente não tinha elas ainda antes. É assim que Deus age. A gente tem que entender os planos de Deus. Deus tem plano, não fica ansioso, não. Aí nós começamos, quando nós chegamos lá, para ter o primeiro contato com elas, elas estavam com 7 semanas na unidade intensiva. Gente, lembra aquele homem que falou que não conseguia gostar de criança que não fosse filho dele? Quando o meu marido pegou aqueles coisinha desse tamanhozinho na mão dele, ele tremeu de cima e embaixo e chorou. Ele se apaixonou por aquelas meninas naquela hora. Ele teve a mesma reação que ele teve quando ele pegou o nosso filho no braço dele pela primeira vez. Eu falei assim, Martin, segura o seu coração, porque eles falaram para nós que essas meninas vão ficar com a gente só 6 meses. Ele falou assim, eu não consigo resistir. Nós nos apaixonamos pelas meninas. Com 9 semanas, nós levamos elas para casa. Quando elas estavam com 3 semanas e meia. Não, com 3 meses e meio. Elas estavam com 3 meses e meio de idade. Porque elas ainda tinham contato com a mãe delas. 2 vezes por semana eu tinha que levar elas para ver a mãe biológica, porque a mãe biológica estava sendo analisada pelo sistema para eles decidirem se as meninas seriam encaminhadas para adoção ou se elas voltariam para a mãe. Então, porque elas ainda não tinham decidido, elas tinham que ver a mãe. Então, a gente levava elas para ver a mãe 2 vezes por semana. E numa dessas idas, elas estavam com 3 meses e meio, quando a gente parou, quando eu fui lá, peguei elas, era só uns 3 minutinhos de carro da minha casa. Quando eu parei o carro na porta da minha casa, que eu fui tirar essas meninas do carro, a Mia estava morta, na cadeirinha, azul, sem respiração. Morta. Eu peguei ela, deitei ela no chão da van, gritei para o meu vizinho, chama a ambulância. Ele veio correndo, porque viu que algo estava errado, mas ele não entendia nada do que eu estava falando, porque eu estava falando em português. Ele chegou perto de mim, ele viu eu lá, fazendo massagem no coração dela. Eu falei assim, chama a ambulância. Ele foi correndo chamar a ambulância, eu comecei a orar, falei, Deus, eu não estou pronta para perder minha filha, não, traz ela de volta. O Senhor me deu, o Senhor não vai tirar ela de mim agora, não. Traz a minha filha de volta. E a cor dela foi voltando. A cor dela foi voltando. Quando o paramédico chegou, ela já estava com a cor normal. Eles levaram a gente para o hospital. O meu sogro e minha sogra vieram para cuidar dos outros 2 meninos. E eu fui com ela para o hospital de ambulância. Chegou lá no hospital, ela já estava com a cor normal. Os médicos acharam que era exagero de mãe, que minha filha realmente não tinha nada de errado com ela. Aí, eles me deixaram na sala de observação com a Mia. A assistente social estava lá comigo. De repente,
ela começou a morrer nos meus braços de novo. A assistente social deu um grito enorme de pedido de socorro. E veio o médico de todo lado, correndo, que nem louco. Eles arrancaram essa menina do meu braço e saiu correndo com ela para a sala de ressuscitamento, porque ela estava morrendo novamente. A partir daquele momento, tinha 6 profissionais em volta daquela menina. Eles me levaram para a sala de ressuscitamento para assistir. Eles me colocaram no canto da sala, uma sala enorme, uma mesa lá no meio da sala. Aquele corpinho pequenininho naquela mesa, aquele monte de profissional em volta dela, tentando manter essa menina viva. Tinha uma médica que o trabalho dela era estimular a Mia para manter ela viva. Ela ficava o tempo todinho estimulando a Mia. E os outros ficavam coletando material e discutindo entre eles o que eles iriam fazer com aquela menina para poder tentar salvar ela. E, de repente, a médica chegou para mim e falou assim: mãe, obrigada. Ela falou assim: mãe, a sua filha está morrendo. Nós não estamos conseguindo segurar. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que está matando ela. A única coisa que nós podemos pensar é em injetar nela um coquetel contra vírus e contra bactéria, para ver se a gente mata o que está matando ela, antes de receber, porque não está tempo de receber resultado de laboratório, não. Eu falei assim: faz o que vocês têm que fazer. Aí injetaram o coquetel nela. Aí, depois de algumas horas, ela voltou e falou assim: mãe, ela estabilizou. Nós vamos transferir ela para a unidade intensiva. E, mãe, você não sabe o que você fez, você não tem ideia do que você fez. Tem? Eu falei assim: não, do que você está falando? Ela virou para mim e falou assim: mãe, eu sou profissional da unidade intensiva há anos, há mais de 20 anos, e eu lido com essa situação o tempo todo. Alguns meses atrás, eu fui ressuscitar o filho de uma amiga minha. E eu tremi, com toda a minha experiência, eu tremi. Eu achei que eu não ia conseguir. Você não é profissional da saúde e você conseguiu ressuscitar a sua filha. Ela falou: você não tem ideia do que você fez. Eu falei: eu só fiz o que tinha que fazer, né? O que Deus mandou eu fazer. Gente, ela ficou no hospital mais umas 3 semanas, voltou para casa depois de muita discussão. Quem é que teria coragem de liberar ela para voltar para casa? Porque não tinha nenhum médico que tinha coragem de liberar ela. Porque eles morriam de medo dela morrer em casa e eles serem processados. Aí voltaram para casa. Quando elas estavam com 11 meses de idade, a justiça decidiu que elas iriam para adoção. Quando nós nos tornamos família acolhedora, eles viraram para nós e falaram que nós éramos família acolhedora e que nós não tínhamos permissão para adotar uma criança. Mas quando eles decidiram que elas iriam para adoção, quando elas estavam com 11 meses de idade, a assistente social chegou para mim e falou: você já pensou em adotar essas meninas? Porque seria perfeito se você adotasse ela. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo não tem autoridade que vá contra a vontade dele. Mesmo que eles falem que você não pode, a última palavra vem de Deus. E são eles que vão se render à vontade de Deus e falar que é seu, que você pode. Porque eles falaram isso para a gente. Mas porque veio deles também isso, e eles falaram que a gente poderia adotar, nós entramos com o processo de adoção. Vocês acham que foi fácil a adoção? Gente, foram 19 meses de gestação, de sofrimento. Aquele processo de adoção. O primeiro dia que eles vieram, que eles sentaram no sofá da nossa casa para conversar comigo e o Marte sobre adoção, eles viraram para nós dois e falou assim: porque vocês são família acolhedora e vocês estão com essas meninas,
Vocês acham que nós vamos facilitar as coisas para vocês? Deixa a gente falar algo para vocês. Nós vamos transformar a vida de vocês no inferno. Nós vamos virar vocês do avesso. E porque elas eram loirinhas, elas são loirinhas de olhos azuis, meninas, bebês e gêmeas. É tudo que os ingleses querem. Ela falou assim, se a gente abrir a boca, falar que essas meninas estão para adoção, vai ter uma filha ali de fora esperando para adotar elas. E por causa disso, nós vamos escolher o melhor. E se a gente achar que vocês não são os melhores para ela, nós vamos tirar essas meninas de vocês e vamos entregar para outra família adotar. Mas tem uma coisa que eles não sabiam. Que o Deus que eu sirvo, Ele sabe que nós somos os melhores para elas. E que quando Ele escolhe, não tem ninguém que vai tentar, que vai conseguir impedir que a vontade dEle seja feita. Naquele processo difícil, gente, eles vieram na nossa casa 5 vezes, sem avisar. Porque na Inglaterra, você não vai na casa de ninguém sem avisar antes, sem ligar. Mas eles batiam na nossa porta, tocavam a campainha, tocaram 5 vezes sem avisar. E vinham de 2 para tirar as meninas de nós. Eles falavam assim, nós vamos te fazer uma pergunta. Se você não responder do jeito que a gente quer, nós vamos tirar as meninas de vocês hoje e vamos entregar elas para outra família. E isso se repetiu por 5 vezes. Da última vez, nós fomos para a banca. E a gente continuou passando do processo, passando por todo aquele processo difícil. Quando nós chegamos numa banca examinadora, é a última parte do processo. Banca examinadora é uma banca quadrada, que tem 12 pessoas sentadas naquela mesa. Que são o que eles chamam que são pessoas distintas da comunidade. São médicos, professores, sabe? São pessoas assim, advogados, assistentes sociais, fazem parte daquela banca. E eles vão te julgar se você pode ser pai ou mãe daquela criança ou não. Eles te fazem um monte de perguntas. E a primeira vez que nós fomos para a banca examinadora, nós fomos rejeitados. E eles não rejeitaram porque eles falaram que eu estava muito gorda. E eles não queriam me aceitar, porque eu estava muito gorda. Eu estava muito gorda, eles não queriam me aceitar. Então, eles me deram 3 meses para poder perder peso, começar a perder peso, e eles iam analisar se eles dariam as meninas para nós ou não. Gente, mas quando isso aconteceu, foi mais ou menos em novembro. Em dezembro, a gente ia vir para o Brasil, trazer as meninas para conhecer meus pais. Eles deixaram a gente trazer as meninas. E vocês sabem como que é o Brasil, não sabem? Todo mundo que você vai visitar, coloca uma mesa para você. E eu tinha que perder peso. E se você não comer, nossa, que ofensa. Você tem que comer. Tem que comer, porque isso faz parte. Faz parte da família, dos amigos, todo mundo faz isso. E eu comia, e eu queria morrer, eu chorava, porque eu sabia que eu ia engordar. 3 meses depois, quando eu voltei para a banca de novo, gente, eu estava 6 quilos mais gorda. Agora me fala, como que vocês escondem gordura? Como que eu vou chegar lá e falar para eles que eu não tinha engordado? Que eu tinha emagrecido? Não tem jeito. Eu cheguei lá para a última banca, a assistente social para mim falou assim, Silésia, por favor, você não vai chorar. Eu falei, como não? Vocês estão tentando tirar as minhas filhas de mim, já vieram várias vezes tentando tirar minhas filhas de mim, como que vocês acham que eu não vou chorar? Entrei para aquela banca examinadora novamente, aquele monte de gente lá me olhando para mim, para me analisar. Da primeira vez eles fizeram um monte de perguntas. Da segunda vez eles fizeram 2 perguntas. Por que você quer adotar essas meninas? Eu falei assim, porque elas são minhas filhas. Eu as amo. E o que você faria por elas? Eu atravesso o mundo se preciso for por elas. Elas são minhas filhas. Gente, não tem autoridade que não se renda à vontade de Deus. Porque antes de entrar para aquela sala, eu tinha feito uma oração. Eu falei assim, Deus, eu estou completamente nas suas mãos. Porque daqui não sai mais nada.
A última coisa que eles pediram, que eles requereram de nós, que era para eu perder peso, eu não consegui. Eu voltei mais gorda. Eu não tenho mais nada para oferecer para esse povo. Eu estou totalmente nas suas mãos. Se essas meninas são as filhas que o Senhor tem para nós, o Senhor é que vai ter que agir. O Senhor vai ter que fazer um milagre. Porque eu não dou conta de mais nada. E eu chorava, soluçava, falava, é o Senhor que tem que fazer. Quando eu respondi essas duas questões para eles falaram para mim, falou assim, vocês podem sair da sala. 10 minutos depois, eles chegaram para nós e falou, as filhas são de vocês. Alguns meses depois, nós fomos na corte para receber o registro delas de adoção. É um momento de celebração na corte, é um momento muito bonito lá. Naquela noite que a gente recebeu o certificado de adoção, gente, sério, respeitem a autoridade de Deus na vida de vocês. Porque vocês não sabem, naquela noite, eu tive a experiência da diferença que faz uma autoridade na vida de uma pessoa. Porque quando eu fui orar pelas minhas filhas naquela noite, antes eu orava com elas toda noite, mas era a família acolhedora que estava orando. Naquela noite, quando eu fui orar pelas minhas filhas, eu coloquei a mão na cabeça delas, era a mãe que estava orando. Eu tinha autoridade de orar por elas. E Deus colocou uma unção tão grande que eu não sei como explicar para vocês. Eram minhas filhas, aquela noite. E eu quero falar uma coisa para vocês. Como que Deus trabalha? Quando Deus abençoa a sua vida, Ele abençoa a sua vida, não é para o seu benefício, não. Deus abençoa a sua vida, Ele te enche de bênção, é para que você seja bênção na vida de outra pessoa. Deus nos abençoou com uma casa muito maior do que o que a gente tinha para receber essas meninas, que foi uma das condições que eles deram para nós, para dar elas para a gente, que a gente tinha que mudar de casa, e a nossa casa era muito mais cara, e Ele fez um milagre para a gente comprar aquela casa. Deus nos abençoou com aquela casa, não foi para o benefício meu e do Martin, mas foi para que a gente pudesse fazer diferença na vida dessas meninas, ser bênção na vida delas, poder trazer elas para a nossa casa e ser pais delas. E veja como Deus ama essas meninas. Pensa no mundo, nós temos uma população de 8 bilhões de pessoas na Terra. E Deus me tirou, do interior de Minas Gerais, me levou através do oceano para ser mãe dessas duas meninas. Uma estrangeira, gente. Inglês, muitos ingleses vão adotar filho fora do país, porque eles não conseguem adotar filho dentro do país deles. E eu, uma estrangeira, Deus me levou lá do interior de Minas Gerais, para ir lá e enfrentar aquelas autoridades e vencer em nome de Jesus. Porque Deus tinha elas para a minha vida. Porque se eu não tivesse obedecido a Deus, isso porque eu obedeci, Deus me deu o melhor. Deus me deu a minha família que eu sonhava. Porque eu obedeci e fui e fiz o que Deus mandou eu fazer. Porque se eu não tivesse obedecido, o meu filho não teria sofrido. Porque ele não existiria. Mas as minhas meninas, elas não precisavam de mim para existir. Mas elas precisam de mim para ser instrumento nas mãos de Deus, para que o propósito da vida delas se cumpra, o propósito deles na vida delas se cumpram. E eu precisava obedecer para que Deus cumprisse. E o meu filho tem sido presente de Deus na minha vida pela minha obediência. Ele veio como presente por minha obediência. E Deus tem me abençoado, minha vida e a vida do meu marido, com a família maravilhosa que Ele deu para a gente. E eu precisava vir aqui compartilhar isso com vocês. Se vocês puderem comprar o livro, compre o livro e lê. Mas não fica, porque eu tenho muito mais detalhes que eu não dá tempo de contar para vocês que tem no livro. E se vocês
lerem o livro, não segura o livro, passa para outras pessoas e peçam para as pessoas passarem para frente. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que o meu marido fez dos 2 primeiros anos de nascimento delas, quando a gente era família acolhedora delas. E a gente fez esse vídeo. Dá só uma olhada, só para vocês verem. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfect. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up, I can stand on mountains. Stormy sea, and I am strong when I am on your shoulder. Oh, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can
música linda, vou chamar. Grande experiência, né, irmãos? Aí prova que Deus age em todas as áreas da nossa vida quando nós queremos. Então, os sonhos nossos são os sonhos de Deus. Quando é para o bem, se você tem algum sonho na sua vida, aproveite. Não desista. Apenas peça e creia que Deus vai te dar. Queria chamar a família aqui para a gente estar orando por eles. Acende a luz aí para mim. Rafa, acende a luz aí, Rafa. Quem pode tirar uma foto aqui, por favor? Tirar uma foto aqui para nós. Vamos orar por eles, abençoando a família, né? Tanto faz. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a família, Deus da Silésia. Aquela família que o Senhor prometeu e cumpriu, Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor concretizou o sonho dela. Ó Deus, o propósito que o Senhor tinha na vida desta família. Por isso eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, porque até aqui o Senhor tem sustentado ela. Em nome de Jesus, continua abençoando esta casa e livrando de todo embaraço, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Parabéns para todos vocês, viu? Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a pastora Mércia voltou. Hoje à noite ela vai estar conosco já, trazendo uma palavra. Quem puder voltar, amém. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, então, encerrando o culto. O tempo foi exatamente normal. Glória a Deus. Senhor, queremos te agradecer e te louvar por esse tempo na tua presença. Que a graça, a glória, a misericórdia do Senhor possa alcançar as nossas vidas a cada dia, a cada instante, concretizando todos os sonhos que nós temos, ó Deus, e abençoando cada família aqui reunida. Em nome de Jesus, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor possa nos alcançar agora e para sempre. Amém? Irmãos, adquire o livro dela. Quanto que é o livro? R$30. Abençoa ela com o livro e vamos abençoá-la para que outras famílias sejam abençoadas, né?